Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir para primeiro que você deixe o like nesse vídeo. Isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição para você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui para dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem para o nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Acabamos de virar a semana, tá? São 9h43 aqui no horário de Brasília, ou seja, meia-noite e 43. Vamos ver como, abre aspas, está se comportando o mundo neste exato momento para entendermos algumas oscilações sobre o mercado das criptomoedas e sabermos de fato como o que a gente pode esperar aí no decorrer dessa semana. Bom, primeira coisa que eu quero começar analisando aqui com vocês é o próprio DXY. Neste exato momento, uma pequena alta do dólar aí, tá cerca de 0,3% em alta nessa abertura da semana. Ponto que nós precisamos observar, e eu vou ressaltar isso, sempre em uma virada, normalmente, sempre uma virada, a gente tem um pouquinho de efetivação contrária. Então pode ser que essa abertura um pouco atraente nessa segunda-feira seja mais otimista para o dólar, contudo, quando a gente vê, de fato, os mercados acionários abrindo, a gente veja um despejo relativamente mais forte. Outro ponto que nós vamos começar analisando antes de olhar o próprio Bitcoin, e aí eu quero trazer para vocês, o USDT ele parece um pouco com o DXY, a dominância do USDT. O que é a dominância do USDT, para quem não sabe, esse gráfico aqui, ele nos indica o quanto de USDT está crescendo no mercado. Esse aqui eu vou começar analisando pela perspectiva semanal, para que a gente possa entender alguns pontos importantes. Percebam que nós temos no USDT uma região de resistência relativamente forte, que até então não havia sido superada, tá? Entre os 9,5% de dominância do USDT, esses 9,5% foram batidos, essa alta lá em dia 13 de junho, quebra do mercado, graças a, neste caso, a um movimento de alta, né, dos juros e a inflação norte-americana. A gente fez esse movimento de subida muito forte, depois realizamos bastante e fizemos aquela alta do Bitcoin saindo do fundo de 17.500 até próximo dos 25 mil dólares. Depois tivemos esse movimento e agora o mercado vai a um mergulho mais baixo, e é importante que entendamos isso. Nós fomos abaixo dos 17.500, que era a nossa alta majoritária até esse momento aqui, até a semana passada. E aí na semana passada mergulhamos até os 15.500 dólares. Só que o índice do Tether, perdão, a dominância do Tether, apesar de ter subido, não subiu tanto assim, tá? Contudo, já abre essa semana numa semana um tanto quanto mais otimista e, claro, agora ele consegue fechar um novo nível, neste caso aqui, de resistência, tá? Que é nessa dominância aqui de aproximadamente 8,5. Não temos dados nenhum histórico que nos mostre o Tether nunca chegando a tal dominância. Então, pontos que nós precisamos começar a observar neste caso aqui sobre a dominância do Tether. Primeiro ponto é que nós temos aqui uma possível região de, abre aspas, suporte próximo ali dos 6,5%, perdão, 5,5% seria uma região de suporte aqui no intradiário, ou seja, durante o decorrer de vários dias ele poderia vir a alcançar isso. Que nós precisamos observar na dominância do Tether é se continuaremos enxergando a busca por esses topos aqui. Quanto maior o índice do Tether, mais baixo é, óbvio, o cenário das altcoins e do próprio Bitcoin. Quanto maior a prevalência do Tether dentro do mercado,
mais baixo normalmente fica o valor das altcoins. E nós estamos enxergando, obviamente, tá? Aqui no próprio Tether, até mudar aqui um pouquinho o gráfico, perceba uma linha de tendência de alta aqui estabelecida desde novembro do ano passado por conta, né, do topo histórico do BTC muito alta, tá? Temos uma forte linha de tendência de alta aqui e neste exato momento exatamente nada indica uma quebra desse padrão de estrutura do mercado. Para quando a gente enxergar quando é que a gente vai enxergar essa quebra de estrutura? Possivelmente quando for rompida essa resistência. Talvez a tendência de alta do Tether continue aumentando e os mercados continuem oscilando de uma forma mais forte para baixo, mas a dominância do Tether continua de fato se expandindo e nós precisamos estar atentos a isso. Outro fato, já que falamos sobre dominância do Tether, vamos também observar a dominância do próprio Bitcoin. E na dominância do BTC no semanal, perceba que o comportamento gráfico é extremamente diferente, tá? Temos aí o Bitcoin batendo uma máxima, a última máxima do Bitcoin foi dia 6 de junho, antes justamente da quebra do mercado, chegando ali a 48%. De lá para cá, a dominância do BTC caiu a uma média de 8%, chegando aí nos 40%, temos como resistência, tá? Algo em torno ali dos 39%. Pontos para observar também na dominância do Bitcoin. O Bitcoin conseguiu, abre aspas, cair a valores abaixo dos patamares de máximas, né, do mercado para esse ciclo de baixa, que era 17.500. Contudo, a sua dominância não foi tão abaixo assim. Tá? A sua dominância meio que se mantém em uma região de resistência importante. Se a gente trouxer pela perspectiva diária, e guardem o dia quarta-feira, tá? Porque eu estou falando da quarta-feira. Porque aqui no candle, quando a gente vem observar o candle da quarta-feira, temos aqui o Bitcoin apresentando quarta, quinta e sexta em queda. Guardem essa informação aqui e basicamente agora a dominância do BTC começa a subir um pouco. Quanto maior a dominância do BTC, mais baixa a dominância do Tether, melhor é o crescimento do valor do Bitcoin. Contudo, tem uma outra dominância, especificamente só essa, que nós também precisamos observar para as altcoins como um todo. Porque quando o Ethereum ele consegue valorizar, as altcoins também conseguem valorizar junto com o Ethereum. E olha só, Ethereum na terça-feira, queda. Ethereum na quarta-feira, queda. Vocês lembram que eu falei ali de queda na dominância do Bitcoin? Quarta, quinta e terça, quarta e quinta, tá? Olha só, o Ethereum começa a crescer a sua dominância na quinta-feira e na sexta-feira também consegue, abre aspas, fechar em alta. Peraí, se o mercado está desabando, por que a principal altcoin conseguiu se valorizar sobre o mercado como um todo, uma vez que, lembrando que tivemos ali, depois da reunião, da divulgação dos dados da inflação, na quinta-feira o mercado oscilando mais otimista, né? Mas o que nós precisamos observar é isso, que possivelmente, por todo o FUD gerado em cima da FTX, tá? Quando os mercados acabam desabando, as altcoins, principalmente grandes altcoins como Solana, que perderam muito valor de mercado, quando elas conseguiram recuperaram de uma forma também muito vertiginosa. Por exemplo, a gente viu agora há pouco a Chilis, né, apresentando uma alta dentro dessa queda até o topo dela, né, dessa nova queda na quarta-feira, conseguiu subir quase 70% de valorização. Então, muito provável que em um cenário mais otimista do mercado, nós veremos um negócio que a gente chama de alt season, né? Que é uma sessão de alta sobre as altcoins. Não quer dizer que o Bitcoin não vai valorizar, mas as altcoins podem apresentar uma forma de valorização tão expressiva que veremos a dominância das altcoins subindo em proporção contrária ou em proporção muito mais majoritária do que o próprio Bitcoin. Dois movimentos que também está sendo muito natural no mercado neste exato momento primeiro, outflow de Bitcoin das exchanges. A gente trouxe isso aqui no vídeo à tarde e agora eu faço questão, óbvio, de ressaltar para vocês essa imagem aqui, tá?
olha só, o outflow, tá, do BTC, das suas reservas de exchange, né, das corretoras. Essa linha laranja, ela aponta o quanto de bitcoins saíram das corretoras, e aqui a linha da ação do preço do Bitcoin necessariamente. E nós vimos aí, né, um movimento disruptivo para o mercado, tá? A maior saída já registrada de bitcoins, né, dentro das reservas de corretoras. Isso aí é muito importante. Por quê? E esse movimento aqui não é um movimento só de baleias, tá, pessoal? É um movimento que está acontecendo basicamente com baleias, tubarões, caranguejos e camarões, tá? Que são, enfim, cada um na sua fração tem uma determinada porção de Bitcoin. E baseado, então, nessas informações, eu acredito que o mercado está entendendo que, óbvio, o Bitcoin está muito subprecificado, mas ninguém quer deixar dentro de corretora agora, claro, por conta da situação da FTX, ninguém quer deixar. Estamos vendo muito movimento de saída de corretoras. Isso pode revelar que quem for deixar para tirar por último, pode tentar tirar quando todo mundo já tiver limpado e a corretora não tiver mais saldo. Tá? Então, cuidado com isso. Uma outra informação importante dentro desse cenário é que nós possivelmente vejamos algum tipo de valorização sobre o próprio Bitcoin, uma vez que quando o Bitcoin não está disponível para venda, possivelmente temos aumento de preço. Segundo ponto que nós precisamos observar, e eu até trouxe aqui no decorrer dessa semana, foi que neste exato momento, cerca de 70% do mercado está no prejuízo, no próprio Bitcoin. E o que isso quer dizer? Com tanta gente no prejuízo, dificilmente nós veríamos ali de uma forma, um despejo muito forte necessariamente do Bitcoin. Claro que tem muitas baleias que estão com saldo de Bitcoin ainda, e também tem os mineradores. Qual é o problema dos mineradores? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó, nós temos nesse gráfico especificamente, essa linha azul aqui, ela mostra o preço ideal do custo de mineração. Neste exato momento é 21.747 dólares. O custo do Bitcoin está uma média um pouquinho acima, 16 mil e próximo dos 16.500 dólares, tá? Esses pontos aqui, para a gente observar, nos mostra que poderemos ter, não necessariamente despejo das corretoras não, das baleias, mas poderíamos ter despejo dos mineiros, porque para manter a operação, talvez eles precisem vender as suas reservas. Então precisamos ficar atento a esse movimento. E há uma outra coisa, né, que eu também acabei afirmando aqui, essa informação aqui, que de nós termos aí o supply in loss. Neste exato momento temos quase 70% do mercado com supply in loss, ou seja, quer dizer que a maior parte do mercado neste exato momento está no prejuízo, tá? A menor parte do mercado é que está realmente no lucro neste exato momento. Então essa é uma informação também muito importante para nós considerarmos, porque quem está normalmente no prejuízo, normalmente já começa a viver a fase que a gente chama de capitulação. E se você não entende, a capitulação é justamente o período onde as pessoas decidem não vender mais porque já aceitaram um prejuízo e dizem, agora eu vou segurar até se lascar. Quando o negócio subir é que eu vendo. Então, a maior parte do mercado neste exato momento está em loss. Beleza? Então, trazendo agora, de fato, para a ação do preço do Bitcoin no gráfico, para que a gente possa observar algumas coisas, sempre com o dólar aqui no gráfico da Coinbase, tá? Vamos aqui para as perspectivas em cima do Bitcoin. Vou começar analisando aí, obviamente, pelo viés mensal. Vou até aumentar aqui o nosso tempo gráfico, né? Percebam que nós temos um movimento do Bitcoin que, para mim, ainda não atingiu a faixa de preço que eu diria que é ideal. Acredito que poderemos ver uma oscilação do Bitcoin de 14 a 13 mil dólares. Por conta da crise, eu não acreditava nisso, tá? Mas por conta, obviamente, dessa crise que acelerou um fundo que eu particularmente esperava para o começo de 2023, quem sabe não vejamos aí uma formação de um novo fundo, tá, do BTC ali próximo realmente agora dos 10.720 dólares, também seria uma possibilidade.
Contudo, o mercado é irracional, coloque isso na cabeça. E muitas vezes as pessoas ficam esperando um resultado para a compra que nunca vai acontecer. Então, se você colocou na cabeça, só vou comprar Bitcoin quando chegar a 10 mil dólares, tome muito cuidado para que você não acabe perdendo a oportunidade. Para mim, o Bitcoin neste exato momento está extremamente subprecificado e por estar subprecificado demais, possivelmente a gente pode ver um comportamento até irracional realmente para o mercado. Lembrando que tudo pode acontecer do mesmo jeito que vocês estão com medo agora. Na quebra da Mt. Gox, muita gente se sentiu do mesmo jeito, quando aconteceu com a Mt. Gox, o que está acontecendo com a FTX. O problema da FTX é que ela revela um problema ainda maior, porque lá foi problema de hackeamento, né? Abre aspas, de hackeamento. Tá? Aqui é um problema um tanto quanto mais grave. Então, no mensal, poderemos ver aí, quem sabe, de 13 a 14 mil seria para mim o ponto ideal. Se chegar aos 10 mil dólares, é surreal. Partindo então, baixando um pouquinho mais a métrica, trazendo agora para o gráfico semanal, costumo sempre trazer aqui para vocês sabem disso, as nossas bandas de escala logarítmica, né, do próprio Bitcoin. E, mais uma vez, Bitcoin, obviamente, está longe da nossa escala logarítmica no semanal, tá? E aí, neste exato momento, nem adianta, tá? Sendo muito, mas muito sincero, nem adianta ficar olhando tanto para o gráfico, porque graficamente agora bater em suporte e ver se ele suporta ou se ele vai quebrar suporte para buscar o próximo suporte, porque a escala logarítmica já foi rompida e já foi, não tem muito mais o que ver sobre ela. Ainda na tendência semanal, tá? Baseado nisso, percebam um ponto, mas muito importante para observarmos sobre o Bitcoin, tá? Quebra aqui da estrutura completa, tá? Do mercado, depois que nós rompemos ali, né, a queda de junho, que nos leva para esse patamar. Acredito que essa de fato seja possivelmente a nossa região de capitulação, compreendendo não necessariamente dos 25 mil, mas dos 20 mil até os 14 mil dólares. Para mim, ainda acredito que será a nossa região de capitulação, mesmo com as possíveis quebras que nós veremos dentro do mercado mais à frente. Acredito que o buraco da FTX é somente o começo de um efeito dominó, e o próprio CZ já falava isso desde maio, né, quando a Celsius e a 3R Capital quebram junto com a Voyage, e inclusive a própria BlockFi, resgatada aí pela própria FTX. Amanhã tem inclusive um conteúdo muito mais disseminado, muito mais explicadinho sobre coisas e nuances que estão por trás da FTX, que vocês vão ficar meio que abismados aí. Mas continuando o assunto, tá? Eu acredito que estamos em um momento muito interessante do Bitcoin, e talvez o que aconteceu com a FTX, você vai possivelmente agradecer para o resto da vida, um ponto de encontrar o Bitcoin talvez aí abaixo dos 20 mil dólares, talvez pela última vez em ciclos de alta. Acredito que estejamos em um ponto de acumulação. Se chegar nos 10 mil, excelente. Chegarmos nos 9 mil, mais excelente ainda. Se chegarmos nos 8 mil, excelente. Mas essa região, por que eu estou falando isso? Essa região atual acaba abrindo uma zona de oportunidade única. Não quer dizer que a gente não vai visitar regiões mais abaixo, mas eu particularmente não ficaria somente esperando para comprar mais abaixo. Eu iria comprando conforme eu pudesse, conforme o meu DCA, conforme a minha estratégia a partir do momento atual, tá? Então, enfim, é somente um conselho. Bom, preço do Bitcoin neste exato momento, na virada semanal, 16.218 dólares, tá? Temos aí uma oscilação também negativa, tá? Sobre o semanal do BTC. Vamos trazer aqui agora para o gráfico diário, para a gente começar a analisar o BTC por prazos mais baixos. Bom, do ponto de vista atual, nossa mínima no mercado é 15.512 dólares. Temos o Bitcoin descendo de escada, obviamente, médias móveis de 20 e 50 períodos, empurrando fortemente o preço do BTC para baixo.
Contudo, um fator que me chama a atenção é distância das médias móveis. Sempre que a ação do preço do ativo começa a se comportar um tanto quanto distante demais da média móvel, nós temos uma tendência natural a uma estabilidade para possivelmente uma aproximação dessas médias, tá? Então, talvez a gente consiga criar uma resistência para próximo ali dos 15.500, quem sabe 15 mil dólares, para essas médias baixarem um pouco mais e aí a gente tem um pouquinho mais de clareza se vamos mergulhar mais fundo ou não. Durante essa semana, qual é a minha perspectiva para a gente fechar aqui o Bitcoin? Primeiro ponto que para mim é o ideal, tá? Se o Bitcoin conseguir se comportar acima dos 17 mil, nós veremos uma explosão do preço do BTC para próximo da região ali de 18 mil. Se ele se conseguir comportar quebrando acima, ou seja, né, se mantendo no diário acima dos 17 mil dólares, possivelmente a gente vai ver uma busca de liquidez do Bitcoin acima das regiões dos 18 mil dólares. Se ele romper a resistência dos 18 mil, porque nessa queda ele foi buscar isso, tá? Olha só, a máxima que o Bitcoin chega a bater nessa crise foi exatamente 18.140 dólares, rejeitada e voltada aqui, tá? O fechamento do diário da quinta-feira na divulgação dos dados da inflação foi um fechamento de 17.553. Se o Bitcoin conseguir mais uma vez se comportar acima dos 17 mil, provavelmente a gente vai ver uma nova fuga do Bitcoin buscando liquidez ali próximo dos 18. E aí, se romper resistência, possivelmente Bitcoin voltando a, abre aspas, se comportar normal. Mas lembrando que foram varridos aí uma grana considerável do mercado e a gente fecha a nossa análise do Bitcoin com o total CryptoCap, que nos mostra aqui com mais precisão o valor realmente integral do mercado. Neste exato momento, o mercado cripto sai de um topo ali a partir do dia 5 de novembro de 1 trilhão de dólares e vai buscar uma mínima de exatamente 736 bilhões de dólares. Basicamente, mais de 280 bi foram varridos aí do mercado, uma queda de aproximadamente 30% no total de valor do mercado cripto. Então, 250 bilhões de dólares não se acha do nada, por isso muito cuidado neste exato momento, né? Acredito que 17.500 será um fator decisivo. Perdão, 17 mil dólares. Não ficando acima dos 17 mil dólares, provavelmente veremos o Bitcoin nessa semana indo buscar 15 mil pelo menos, tá bom? Então fica aí nossas perspectivas sobre o Bitcoin, deixa os teus comentários aí, tua opinião e depois, se quiser, vem conversar com a gente no Telegram. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar @FelipeRochaTV, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que Papai do Céu te abençoe demais, tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo.